Esses dias eu estava ouvindo uma menina lá no TikTok, ela estava falando sobre o quanto as pessoas que trabalham no digital, empreendedores digitais, estão surtando, estão tendo burnout, porque não estão conseguindo conciliar na verdade não é conciliar a palavra, não estão conseguindo se adequar à dinâmica das redes sociais e pensar o seu trabalho aqui dentro dessas redes sociais como um negócio, mas somente como uma renda extra que tem picos de vendas e você não sabe meio o que fazer com isso. Fica trabalhando demais, fica se esforçando demais, fazendo o que é mais difícil, sem pensar nesse longo prazo, porque não foi ensinado a essas pessoas a pensar como empresário, a pensar como uma pessoa que tem uma empresa, que gera um negócio. E isso tem adoecido muita gente, frustrado muita gente. E eu achei interessante trazer esse tema aqui para vocês, porque sim, essa é uma realidade que eu também observo dentro do meu nicho, enfim, como consumidora de conteúdo das outras pessoas, eu observo esse relato porque é real. Então vamos falar mais sobre isso, porque tem muitas camadas que a gente precisa adentrar para que esse tema não fique somente na superficialidade, tá? Então vamos lá. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu resolvi falar com Janaína Ferreira. É um prazer, uma alegria estar aqui com você, compartilhar as minhas ideias, minhas piras, minhas reflexões, ouvir vocês e saber o que vocês estão achando desse conteúdo, as histórias de vocês. Sejam muito bem-vindos, eu espero que vocês estejam bem. E se você ainda não curtiu esse podcast, não me segue aqui, já me segue, dá as 5 estrelinhas, vai me ajudar muito. Esse é o nosso podcast. Quanto mais eu cresço, mais vocês crescem junto comigo, tá bom? Então eu quero levar sim essa mensagem para mais pessoas, chegarem mais ouvidos e eu conto com a ajuda de vocês. Me segue aqui, me segue nas outras redes, compartilha esse conteúdo, faz esse movimento acontecer, minha gente. Eu agradeço demais, muito mesmo. E para você que deseja aprender mais sobre comunicação, produção de conteúdo, posicionamento digital, brand, clica aqui nesse link abaixo. Tem todos os meus produtos e serviços, algum deles com certeza vai te ajudar. Entre em contato comigo para a gente poder conversar, alinhar suas expectativas e simbora crescer, trabalhar. Então é isso, dados os recados, dados os call to action. Vamos lá, minha gente. Então, quando eu comecei a trabalhar no digital, eu sempre pensei em como viver disso, porque sim, eu estava naquele momento de transição de carreira, então eu precisava organizar esse novo trabalho, essa nova profissão, essa nova carreira, para que ela de verdade me sustentasse, fosse uma fonte de renda ali não somente passageira, mas que fosse constante para poder viver disso. E lógico, lá no começo eu estava começando a criar a minha base, a minha comunidade, começando a mostrar o meu trabalho, o meu conteúdo, criando a minha autoridade e a credibilidade para poder viver disso, né? Aumentar o faturamento e tudo mais. Mas de fato, lá no começo, o que mais se falava lá em 2021, 2020, 2021, o que mais se falava era: você vai conseguir vender em 7 dias, você vai fazer tantos reais em tantos dias. As pessoas vendiam a mensagem de que eu conseguiria ficar rica da noite pro dia, mas parava por aí. Sim, era possível ficar rica da noite pro dia se eu fizesse um lançamento, aí investisse muito dinheiro, se eu já tivesse aí uma autoridade, enfim, tem todos os se antes de tudo, mas parava por ali. As pessoas não ensinavam essa nova leva de pessoas que estavam aí chegando desempregadas, diga-se de passagem. Muita gente entrou no mercado digital porque estava desempregada, precisava de uma fonte de renda e acreditou na mensagem de que era possível viver da internet e caiu de cabeça nisso. Só que quando você consegue os primeiros resultados grandes, né, seu primeiro 6 em 7 e por aí vai, o que é que eu faço com isso? Foi só um pico de vendas? Foi só a pontinha ali do iceberg que eu consegui chegar?
e depois eu não consigo mais fazer esse resultado, como é que eu vou viver disso de fato? Como é que eu vou gerenciar esse faturamento, esse negócio que está começando a nascer, se realmente é um negócio? Faltava muita clareza, falta ainda muita clareza, muito discernimento do que as pessoas querem dentro do digital. Às vezes eu começo, vamos dar um exemplo, tá? Às vezes eu começo a criar conteúdo, eu sou uma pessoa que amo artes, eu sou um artista. E aí eu quero mostrar o meu trabalho para o mundo e eu começo a mostrar as minhas pinturas, produzir conteúdo em cima disso. E aí começa a aparecer gente interessada no meu trabalho, me contrata, paga o meu trabalho, ou se eu tiver algum produto digital, enfim, paga os meus produtos. Mas se eu não tiver a mentalidade o start, de dizer assim, opa, esse negócio está crescendo, tem muito mais gente me procurando, eu preciso qualificar isso daqui, eu preciso trazer mais pessoas para o meu time, para eu poder delegar funções, para eu poder ter tempo, porque eu estou me sentindo sufocada. É nesse momento de você estar se sentindo sufocada que sou o alerta. Ou você se abre para ampliar a sua empresa, o seu negócio, a ver realmente isso como um negócio, ou você vai retroceder tudo que você construiu, porque você não vai conseguir sustentar, você não vai conseguir aguentar a pressão em cima de você, fazendo tudo sozinha ao mesmo tempo e tendo que gerenciar um negócio, porque quanto mais pessoas entram no seu negócio, mais expectativas são geradas, mais as pessoas vão cobrar de você qualidade, rapidez, fluidez na logística, na comunicação. Então, são muito mais atribuições que vão aparecendo junto com o crescimento. Crescer dói, minha gente, eu falo sempre isso. Se eu quero ser uma empresária e aí sair do lugar da empreendedora que paga o café da manhã para ter a janta, né? Porque essa é a realidade hoje do brasileiro. A maioria dos empreendedores paga o café da manhã para conseguir vende o café da manhã para conseguir a janta, na verdade, né? E não pensa no longo prazo, porque as necessidades gritantes, né? Eu preciso pagar minhas contas, eu preciso sustentar minha família, não tem uma mentalidade de pessoa de negócios, de sucesso, de prosperidade e abundância. E aqui eu não quero trazer esse discurso para o discurso simplista de que você precisa ter uma mentalidade de aço, uma mentalidade de crescimento. Minha gente, é muito mais difícil para uma pessoa que nunca ouviu falar sobre isso, que foi criada num ambiente onde todo mundo vibra na escassez, onde a mentalidade predominante ali é de escassez, e você ser a cerejinha do bolo, não vou nem dizer o patinho feio, mas a cerejinha do bolo que pensa diferente, que quer ir contra a maré, dizer, não quero ir por aqui, não, quero ir por aqui. É muito mais difícil para essa pessoa conseguir chegar num patamar de sucesso, digamos assim, de estrutura, de crescimento e manutenção disso tudo, do seu império, porque ela tem muito mais coisas para resolver internamente. Lógico, isso não é uma regra, tem as suas exceções, pouquíssimas exceções. O Flávio Augusto é uma das pouquíssimas exceções que saiu desse ambiente aí. Eu nem sei se o ambiente da casa dele tinha essa mentalidade, mas o ambiente onde ele vivia, com certeza tinha, que ele era de comunidade. Então, esse ambiente mais pobre, mais com mais falta, com mais escassez, literalmente falando, faz com que as pessoas desenvolvam essa mentalidade de escassez. Não, eu não posso investir, senão vai faltar para mim. Eu não posso comprar tal coisa porque senão vai faltar para mim. Ou então, eu compro tudo que eu quero porque se eu não comprar agora, eu não vou conseguir comprar depois. Também é uma mentalidade de escassez ao inverso. E a gente não se percebe nisso. Eu vou investir tudo que eu tenho nessa oportunidade, nesse negócio, mas quando eu começar a crescer, o que é que eu vou fazer? Será que eu tenho estrutura emocional, saúde emocional, inteligência emocional para saber lidar com todos os desafios que vêm, com todos os desafios e responsabilidades que vêm junto ao crescimento do meu negócio, da minha marca? Será mesmo que eu estou
preparada para isso? E não estou dizendo aqui que você tem que estar 100% preparada, porque isso é irreal. Ninguém está 100% preparada, mas você está disponível para viver esse desconforto, passar por ele e sair ilesa. Às vezes, muitas vezes a gente não está disponível internamente falando, porque ainda tem muita crença ali limitando a gente. Eu vou dizer outro exemplo para vocês, que aconteceu comigo, inclusive, e que aconteceu com a Isabela Mate também. Eu cito ela às vezes aqui no podcast porque eu acompanho, eu gosto do trabalho dela. E ela falou um dia desses que estava chorando porque deixou os filhos com a avó, porque precisava ir viajar para fazer uma palestra. Eu vivi experiência parecida agora com a minha filha. Ela precisou, aliás, ela não precisou, né? O pai levou ela para visitar as avós, viajou de férias e eu não pude ir. Eu não pude ir porque eu tive que fazer a escolha difícil de ficar em casa, aproveitar esse momento sozinha, tanto para cuidar um pouquinho mais de mim, quanto para organizar o meu trabalho, a minha casa, literalmente falando, casa interna e casa externa. Eu precisava focar nos novos investimentos que eu fiz, nos novos cursos que eu comprei. Eu precisava desse momento sozinha. Se eu tivesse ido com eles, com certeza absoluta, eu estaria lá perdida nas conversas com a minha mãe, enfim, devagando. Eu estaria desfocada, eu estaria com certeza mais perdida, né? Eu deixaria de lado a minha responsabilidade e privilegiaria naquele momento o meu lazer, as pessoas que faz muito tempo que eu não vejo. Então, eu fiz a escolha difícil de não acompanhar o meu marido, a minha filha, nesse momento importante da vida dela e prazeroso para mim também, porque eu reveria a minha mãe, né? Veria novamente a minha mãe, o meu irmão, enfim, os meus amigos, amigas. Eu preferi ficar, eu escolhi ficar para poder focar no meu negócio. E são decisões que parecem ser simples, mas são muito difíceis. Eu chorei aqui, minha gente, sinceramente, porque não é fácil você abrir mão de um prazer imediato por uma necessidade que você tem que fazer. Ou você faz, ou não tem quem faça por você. E eu tive essa consciência, essa maturidade e autorresponsabilidade de dizer, não, esse momento não é o momento de eu ter o lazer. Esse não é o momento de eu ir lá celebrar com a minha família. Esse é o momento de eu focar no meu trabalho, no que importa para mim, que vai, inclusive, beneficiar a minha família também. Então, a Isabela Mate passou por situação parecida e ela trouxe que empreender traz os seus desafios. É maravilhoso, porque possibilita da gente ter as liberdades que a gente tanto deseja, almeja, mas em contrapartida traz essas decisões difíceis, traz esses desafios, esses micro desafios que para uma pessoa que não tem a mentalidade forte de dizer assim, o autoconhecimento e a autorresponsabilidade, ela com certeza, olhando ali os seus resultados, vendo que está tudo bem, a empresa está faturando bem, enfim, eu preciso e eu mereço ter um momento de lazer, aí, minha gente, é onde o balde pode cair literalmente, né? Pode rolar a ladeira abaixo e você se perder no caminho, porque esse tipo de mentalidade pode fazer você fracassar lá na frente. Então, nem sempre, obviamente, a gente vai preferir o trabalho. Tem que ter o equilíbrio, tem que ter aí a balança equilibrada. Mas tem momentos que você precisa dizer, olha, essa é a decisão mais acertada. Para investir no meu futuro, para investir no meu crescimento, que vai beneficiar todo mundo, inclusive, eu preciso focar aqui. E isso eu tive porque eu decidi começar a estudar, a me imbuir de conhecimento, para quando o meu negócio, né, chegasse nesse patamar de negócio, de empresa, eu soubesse gerenciar. E muita gente não consegue isso. E aí essa menina trouxe lá no TikTok falando do quanto as mulheres, porque ela atende mulheres, né? E eu também atendo muitas mulheres, trabalho com muitas mulheres, elas chegam desesperadas, porque não tem esse outro lugar do passo a passo, dessa rotina de uma empresa, né? De ser uma pessoa de negócios, do mundo corporativo.
Para quem não tem essa vivência do mundo corporativo, para quem não tem essa experiência prévia, seja uma pessoa próxima ou seja você vivendo, você cair de cabeça numa nova rotina empresarial é muito difícil, é muito difícil. E as pessoas se perdem na ilusão que o Instagram traz da facilidade, do acesso fácil à riqueza, a dinheiro. Mas o que é que você faz quando está com dinheiro na mão? O que é que você faz quando acessa a riqueza? O que é que você faz quando as coisas estão indo bem? Você fica com medo, dá 2 passos para trás, você gasta tudo, é que nem jogador de futebol que, enfim, sai experimentando tudo, vivendo tudo e no final das contas morre pobre. Como é isso, tá? Então, minha gente, pensa junto comigo. Reflete, se você está passando por esse momento, se você conhece alguém que está passando por isso, que vive isso, a gente tem que sim levantar a bandeira de que a educação é o único caminho para fazer você prosperar de verdade. Não é aquela prosperidade momentânea de um pico de vendas. Não é essa prosperidade. É a prosperidade do longo prazo. É a prosperidade da construção. O sucesso é construção. A prosperidade é construção. Se eu não estou disposta, disponível para aprender com aquelas pessoas que sabem mais do que eu, que tem experiência, né, maior do que a minha, se eu não estou disponível a investir em mim, no meu negócio, na minha empresa, a tomar decisões difíceis que necessariamente vão te tirar de uma zona de conforto, então não é para você. Empreender não é para você, sendo bem sincera, porque vai te causar adoecimento, vai te causar burnout, vai te causar comparação, vai te causar sofrimento. E não é isso que a gente deseja. A gente busca empreender para ter felicidade, prazer, tranquilidade, para ter deitar a nossa cabeça no travesseiro, dormir tranquila de que a gente vai ter dinheiro para pagar as nossas contas e não vai precisar estar arrancando os cabelos no outro dia. Então, é ter a tranquilidade, é ter, embora que isso é uma contradição, né? Porque empreender tem os seus riscos e a instabilidade inerente, mas quanto mais organizado a gente é, quanto mais a gente conhece sobre o funcionamento organizacional de uma empresa, o organismo vivo que é uma empresa, quando a gente conhece isso por dentro, a gente tende a sofrer menos com essas instabilidades do mundo dos negócios mesmo, né? Porque sim, é uma instabilidade. E você não vai poder mais delegar a culpa para o seu chefe. Olha aí o tamanho da responsabilidade. Porque enquanto CLT, enquanto servidora, se o negócio da sua empresa, se é a sua empresa que você trabalha, ou o seu serviço que você trabalha não dá certo, não dá lucro, enfim, não está atingindo os objetivos, você joga a responsabilidade para o dono. Mas quando é você na cadeirinha do dono, e aí bater no peito e dizer assim, eu sou chefe de mim mesma, tem o seu peso, tem a sua responsabilidade. E é preciso, mais uma vez, eu volto a repetir o que eu sempre falo aqui, autoconhecimento e autodesenvolvimento. Não tem outro caminho, não tem outro caminho. Se você escolheu empreender, escolha também se autodesenvolver, se autoconhecer, porque minha gente, voo de galinha é o que mais tem por aí. É o que mais tem por aí. É gente dando voo de galinha. Não se conformem com o voo da galinha. Sejam voos de águia. Deem voos de águia que voam cada vez mais alto. Sejam águias, não galinhas, tá bom? Vocês não nasceram para estar ciscando o chão de cabeça baixa e dando voos que você cai 10 metros depois. Não, você nasceu para voar alto, com a cabeça erguida, olhando para cima, para frente, tá? Mas para isso precisa ter maturidade. Para isso tem que se cercar de pessoas que queiram realmente te guiar nesse caminho, procurar mentores que vão te ajudar nesse processo, procurar consultoria, procurar treinamentos. Eu nem indicaria tanto treinamentos, porque é você sendo autodidata, que é importante, muito importante. Mas se é um momento de decisão, de crescimento, ampliação, se você identifica que tem alguma lacuna na sua empresa, que você precisa de direcionamento mais presencial, mais personalizado, digamos assim, presencial nem tanto, né? Mas personalizado, busca uma mentoria. É um investimento maior? É.
mas é um investimento em você e ele vai ter retorno. Então é sempre isso. Eu faço esse investimento e eu vou ter autorresponsabilidade para cumprir com o que eu tenho que cumprir para eu ter esse retorno desse investimento e um retorno muito maior, inclusive. Tá bom? Então é isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje, falando para empreendedores do meu Brasil e do mundo do México. Minha gente, é isso. Não tem outro caminho, tá? Autoconhecimento, autodesenvolvimento, a educação é o único caminho que vai fazer você prosperar de verdade. Não caia em outra conversa. Não caia em outra conversa, tá? Vamos aí junto nos proteger das armadilhas que a internet traz todos os dias, nos fortalecer, nos centrar, cuidar da gente, cuidar da nossa saúde integral, para assumir a nossa posição no mundo, o que a gente veio fazer para esse mundo. E com certeza o que você tem a fazer por esse mundo, a agregar no mundo, é muito importante. E eu espero que você consiga fazer. Eu tô aqui junto com você para te ajudar, tá bom? Então compartilha esse conteúdo, comenta aqui se você gostou, se fez sentido para você, conta a sua história e até o próximo episódio. Um cheiro!